E vamos para o nosso devocional número 27, 27º dia do nosso devocional. É com muita alegria que estamos aí nessa jornada. Acredito que temos refletido coisas que no dia a dia não paramos para pensar e que é importante. É importante refletir, é importante compartilhar, é importante responder as perguntas para nós mesmas e também para que outras pessoas, através de nós, enxerguem a presença do Senhor e entendam o quanto é importante viver neste mundo um propósito ou o propósito, aquele que o nosso Pai nos deu quando decidiu nos permitir vir a este mundo. É muita alegria estarmos aí nessa jornada juntos e eu espero que você continue até o final. Seja você disciplinada, seja você uma agente de transformação na vida do outro, através da sua jornada, da sua missão e do seu propósito. Hoje, o autor traz um tema muito legal, assim, muito reflexivo, muito importante, como todos, mas a cada dia um aprendizado novo. E hoje ele diz: derrotando a tentação. Ontem falamos sobre quanto a tentação ela vem e para que nós que nós possamos desempenhar a luz do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo, nós precisamos estar em conexão, porque a tentação vem e aí você precisa sempre colocar o contrário daquela emoção para que você não caia na tentação de Satanás. E olha que interessante que ele vai trazer essa reflexão hoje. O versículo bíblico primeiro que ele traz aqui é 2 Timóteo 2,22, que diz assim: fuja dos pensamentos impuros da mocidade e aproxime-se de qualquer coisa que o leve a querer fazer o bem. Se alguém dos seus relacionamentos é aquela pessoa que faz você pecar, saia de perto. Se você tem pensamentos que fazem você pecar, troque seus pensamentos. Seja você o transformador dos seus pensamentos. Mande nos seus pensamentos e não o contrário. Não os seus pensamentos mandarem em você. Depois tem uma outra reflexão de 1 Coríntios 10:13 que diz assim: lembrem-se de que as tentações que surgem na vida de vocês não são diferentes das que os outros enfrentam. E Deus é fiel. Ele impedirá que a tentação se torne tão forte que vocês não possam suportá-la. Quando forem tentados, ele lhes mostrará uma saída, de modo que vocês não venham a ser vencidos por ela. Quando se diz assim, Deus não dá a cruz maior do que nós podemos carregar. Isso se trata da força que ele nos dá para que nós possamos enfrentar as adversidades. E quando a tentação vem, ele não vai permitir que uma tentação maior do que você pode enfrentar chegue até você. Veja o exemplo de Jó. Deus só permitiu que a tentação chegasse a Jó. E olha, quem conhece, se você não conhece, você pode ler o livro de Jó, o quanto ele sofreu tentações para que ele para que ele negasse a fé dele e o Deus que ele seguia. Mesmo assim, Deus sabia que Jó não negaria. Então ele só permitiu que as tentações chegassem até Jó, porque ele tinha certeza que Jó era capaz de enfrentar cada uma delas. Por isso, se a tentação chega até você, Deus sabe que você é capaz de enfrentar todas elas. E aí o autor continua: sempre há uma saída. A tentação, às vezes, pode parecer irresistível, impossível de reprimir, mas isso é uma mentira de Satanás. Deus prometeu jamais permitir que algo que venha de fora prevaleça sobre o que ele colocou dentro de você. Ele não deixará que você seja tentado além de suas forças. Entretanto, você também deve fazer sua parte, praticando 4 fundamentos bíblicos para derrotar a tentação. E o primeiro fundamento bíblico é: redirecione sua atenção para outra coisa. Vamos lá. A primeira coisa é redirecionar sua atenção. Pode parecer estranho, mas em parte alguma da Bíblia você encontra instruções sobre como resistir à tentação.
somos orientados a resistir ao diabo, mas isso é muito diferente. Como explicarei mais adiante, diz o autor. Em vez disso, somos aconselhados a redirecionar nossa atenção, pois resistir a um pensamento não produz o resultado pretendido. Isso só aumenta a nossa concentração na coisa errada e fortalece a sedução. Agora o autor explica. Toda vez que você tenta bloquear um pensamento, acaba implantando ainda mais fundo em sua memória. Resistindo, você na verdade o fortalece. Isso realmente ocorre com a tentação. Você não consegue derrotá-la combatendo a sensação que ela traz. Quanto mais você combate um sentimento, mais ele o consome e controla. Você o fortalece cada vez que pensa nele. Ou seja, você precisa entender o seu pensamento, entender qual é a tentação que está chegando até você e você deve se posicionar frente a ela. E o autor continua. Como a tentação sempre começa com um pensamento, a maneira mais rápida de neutralizar seu fascínio é desviar a atenção para outra coisa. Não combata o pensamento, apenas mude o canal de sua mente e concentre seu interesse em outra ideia. Esse é o primeiro passo para derrotar a tentação. Quando vier o pensamento, eu aprendi num treinamento de mindfulness que quando vier o pensamento ruim, a gente diz assim: oi, pensamento. Obrigada, pensamento. Tchau, pensamento. E aí você manda o pensamento embora e redireciona a sua atenção para algo bom. E aí o pensamento realmente se vai. E o autor continua. A batalha contra o pecado é ganha ou perdida na mente. O que prende sua atenção também aprisiona você. Por isso, Jó declara: fiz um pacto com os meus olhos, jamais olhar com cobiça para uma jovem. Davi orou: não me deixes ficar pensando em coisas sem valor. Ou seja, cuidar dos pensamentos. Preste muita atenção. O que você tem pensado? O que você tem cogitado através dos seus pensamentos? Já se sentiu subitamente faminto depois de assistir a um anúncio de comida na televisão? Já ouviu alguém tossir e imediatamente sentiu vontade de limpar a garganta? Já presenciou alguém dando um grande bocejo e sentiu um impulso em bocejar? Você talvez esteja bocejando quando ouve eu falar isso. É o poder da sugestão. Movemo-nos naturalmente para onde dirigimos nossa atenção. Quanto mais você pensa a respeito de alguma coisa, com mais força ela se apodera de você. É por isso que ficar repetindo, preciso parar de comer, preciso parar de fumar, preciso parar com isso, o que acontece? É uma estratégia contraproducente. Ela o mantém concentrado no que você não quer. É como anunciar: nunca vou fazer o que minha mãe fez. Dizendo isso, você está apenas se programando para repetir o que foi feito. Isso aqui é muito forte, isso se chama repetição de padrão. As dietas em geral não são eficazes porque o mantém pensando em comida o tempo todo. É a garantia de que você estará sempre faminto. De igual modo, o orador que fica repetindo para si mesmo: não fique nervoso, não fique nervoso, está contribuindo para manter o nervosismo. Ele deveria concentrar os pensamentos em qualquer outra coisa, exceto nas sensações. Poderia concentrar-se em Deus, na importância do discurso ou nas necessidades dos que irão ouvi-lo. Isso impediria o nervosismo, o calafrio, o frio na barriga. E o autor ainda continua: ignorar a tentação é muito mais eficaz que combatê-la. Se a mente estiver focada em outra coisa, a tentação perde o domínio. Então, quando a tentação chamar ao telefone, não discuta com ela, apenas desligue. Às vezes, isso significa sair fisicamente de uma situação tentadora. Se você está em algum lugar e você está olhando para algo e o seu olhar está fazendo você pecar, saia desse lugar. Se você está com pessoas
que falam mal de outras, que julgam, que condenam, saia desse lugar, para que você também não comece a pensar sobre isso e aí pecar também, porque você começa a pensar e o pensamento é a primeira ação que a tentação chega até nós para que depois venha a ação, o pecado em si. E aí o autor continua: é por isso que a Bíblia insiste em que mantenhamos a mente direcionada. Fixem seus pensamentos em Jesus. Lembre-se de Jesus Cristo e encham a mente de vocês com tudo o que é de bom e merece elogios, isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Tudo que vem de Jesus. Se você realmente pretende derrotar a tentação, então deve controlar a mente e avaliar o que absorve das mídias, das coisas que as pessoas falam, das notícias. Olhe para o seu pensamento e redirecione aquilo que você está pensando, se não for benéfico à sua vida. E depois o autor continua: revele sua luta a um amigo espiritual ou a um grupo de apoio. Não será necessário contar para todo mundo o que está acontecendo com você, mas você precisa pelo menos de uma pessoa com quem possa abertamente compartilhar sua luta. A Bíblia diz: é melhor ter um amigo que ficar sozinho. Se você cai, seu amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas, se você cai sem ter um amigo por perto, está realmente em dificuldades. Conservar uma amizade, e aí um amigo que eleve você, que instigue você, que puxe você, que faça você subir de nível, um amigo que não faça você pecar, que não seja uma pessoa que traga tentações para perto de você. Esse sim você deve conservar pertinho de você. O plano de Deus para seu crescimento e libertação inclui outros cristãos. Lembre-se do que nós já falamos neste devocional. O nosso Deus é um Deus de relacionamento, ou seja, é o nosso relacionamento com Ele e também com os cristãos e também com os nossos irmãos. E aí o autor continua: Satanás quer que você pense que seu pecado e sua tentação são exclusivos e que por isso deve mantê-los em segredo. Assim, Satanás tem mais força para conduzir você ao pecado. A verdade é que estamos todos no mesmo barco. Todos combatemos tentações. Todos pecamos. Todos pecaram. Milhões de pessoas sentem o que você está sentindo e enfrentando as mesmas lutas que você está enfrentando. E eu ouso dizer que às vezes lutas piores, e que quando nós compartilhamos, nós entendemos que a nossa luta, ela não deve ser olhada como algo difícil, como um problema gigantesco, quando nós compartilhamos, porque nós vemos pessoas com adversidades muito maiores e que enfrentam, pessoas que também estão passando pelas mesmas tentações e que conseguem enfrentá-las. Pessoas que já enfrentaram e saíram delas e podem nos ensinar a enfrentar. Então, cultive bons relacionamentos, começando pelo seu relacionamento com Deus. Deixe-me fazer uma pergunta difícil. Olha o que o autor pergunta: o que você finge não ser um problema em sua vida? O que é um problema e você finge não ver? Você tem alguma coisa? De que assunto você tem medo de falar? Você não irá resolver esse problema sozinho. Sim, é humildade admitir as fraquezas perante outra pessoa, mas é exatamente a falta de humildade que o impede de melhorar. E aí, o orgulho toma conta do ser humano, por isso que ele não consegue pedir ajuda. Porque se acha, sei lá, muitas pessoas se acham bons demais, outros ruins demais, e aí por conta disso não pedem ajuda. Isso se chama orgulho. E nós precisamos cultivar a humildade. A Bíblia diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas favorece os humildes. Por isso, humilhem-se diante de Deus. E aí, o terceiro ponto: resista ao diabo. Depois de nos humilhar e nos submeter a Deus, somos orientados a desafiar o diabo. A parte final de Tiago 4,7 diz: resistam ao diabo e ele fugirá de vocês.
Não nos resignemos passivamente diante de seus ataques. Devemos contra-atacar. O Novo Testamento descreve muitas vezes a vida cristã como uma batalha espiritual contra as forças do mal, utilizando termos que aludem à guerra, como batalha, conquistar, luta e superar. Os cristãos são muitas vezes comparados a soldados que atuam num território inimigo. Aqui eu quero fazer uma reflexão acerca do que eu estava lendo sobre as aberturas das Olimpíadas em Paris. Eu li um comentário de alguém que colocou numa postagem que eu quero compartilhar aqui com você. Quando eu leio, resista ao diabo, ele tem entrado na família. E aí teve uma postagem de alguém muito sábio que disse assim, quando o diabo entra na família, ele entra primeiro na mulher. Quando a mulher cai, o homem cai, porque ele entra no homem. E quando o homem cai, os filhos caem, a família cai e o diabo vence. Então, você que me ouve, você que é homem, você que é mulher, saiba que ele vai tentar destruir a sua família, porque quando ele destrói uma família, ele destrói gerações. E você tem o poder nas suas mãos de resistir a essa tentação, a uma tentação que vem há algumas décadas e está conseguindo afetar a família com valores distorcidos, com princípios totalmente invertidos, com uma cultura totalmente desconexa da espiritualidade de Deus. Então, olhe para isso, olhe para sua casa e não deixe o inimigo entrar, não deixe essa tentação destruir aquilo que é de mais precioso, que é a sua família. E o autor ainda continua. Se você não sabe nenhum versículo bíblico que fale sobre isso, a sua arma estará sem munição. Ou seja, você precisa ler a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus. Se você não gosta muito de ler, ouça no YouTube, veja os versículos que você consegue declarar, memorizar para impedir que o inimigo entre no seu lar. Tem um filme muito, muito bom que traz essa realidade que se chama Quarto de Guerra. Assista que você verá o quanto a sua oração e as suas armas contra o inimigo são poderosas para você contra-atacar quando eles, porventura, pensar em atacar a sua família e a sua vida. E aí vem o último ponto que o autor traz. Esteja ciente de sua vulnerabilidade. Somos advertidos de nunca ficarmos arrogantes ou confiantes demais. Essa é a receita para o desastre. Não ache que você é perfeito, que você não erra, que você é autossuficiente. Quando você se sentir assim, você já está derrotado, porque você está se sentindo acima de Deus. E nós não somos. Nenhum ser humano é. Somos pecadores. E Deus ama os pecadores que se arrependem. Mas Deus não ama o pecado, lembre-se disso. Jeremias declara: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Isso significa que somos bons em enganar a nós mesmos. Nas circunstâncias adequadas, qualquer um de nós é capaz de qualquer pecado. Não devemos jamais baixar a guarda e imaginar que somos imunes à tentação. Não se ponha por descuido em situações que atraiam tentações. Evite-as, seja sábio. Lembre-se de que é mais fácil manter-se fora das tentações do que sair delas. A Bíblia diz: não sejam tão ingênuos e autossuficientes. Vocês não são diferentes. Podem fracassar tão facilmente como qualquer um. Nada de confiar em vocês mesmos. Isso é inútil. Mantenham a confiança em Deus e obedeçam. Sejam obedientes aos seus mandamentos, aos seus princípios e à sua palavra. E, para encerrar, o autor traz a seguinte reflexão: sempre há uma saída. O versículo para memorizar: Deus é fiel, Ele impedirá que a tentação se torne tão forte que vocês não possam suportá-la. Quando forem tentados,
Ele lhes mostrará uma saída, de modo que vocês não venham a ser vencidos por ela. Isso está em 1 Coríntios 10, 13. E a pergunta para meditar é: a quem posso pedir que seja meu parceiro espiritual para me ajudar em oração a derrotar uma tentação constante? Apegue-se a alguém que você confia, alguém que comunga da mesma fé, que comunga dos mesmos princípios. Desabafe, conte e seja firme na sua fé, para que você consiga enfrentar e contra-atacar a tentação da sua vida. E com isso, nós terminamos o dia 27 e eu espero você amanhã para mais um dia de devocional. Até mais!